E hoje estou aqui com a anotação do Jean Rodrigues, que nos fez uma pergunta bem interessante e acredito que recorrente nas academias de ginástica. Acompanhe o vídeo de hoje que será bem interessante. Bem, pessoal, como eu coloquei, eu fiz questão de anotar aqui os detalhes que o Jean Rodrigues nos enviou, uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu acredito ser bem recorrente realmente nas academias de ginástica. É sobre treinamento e parcelamento em treinamento feminino, aonde aquele parcelamento, um tanto quanto clássico, treinamento A e B. E aonde nesse treinamento A e B, o Jean coloca que alguns colegas de trabalho dele fazem um parcelamento bem pitoresco, bem particular, e ele faz algumas observações e pede a nossa opinião a respeito disso. Então veja bem, o que o Jean coloca aqui, ele coloca que o treino A é composto por quadríceps, a musculatura de quadríceps, adutores de quadril, peitoral, tríceps e etc. Como ele coloca, que eu acredito ser os outros exercícios, os outros grupos musculares de membro superior, abdômen e sucessivamente. E o treino B, posteriores de coxa, abdutores de quadril, glúteos, costas e etc. Como ele coloca, que eu acredito novamente ser outros grupos musculares de membro superior. Vejam bem, treino B então para membro inferior, posteriores de coxa, enquanto que o treino A seria quadríceps, anteriores de coxa. Abdutores, e aqui nos abdutores nós temos que pensar em tensor da face lata, em glúteo médio e glúteo mínimo, particularmente, principalmente o glúteo médio, e também aí incluindo o exercício de glúteos, que eu acredito ser aqui mais especificamente para o glúteo máximo. Aí o Jean faz alguns comentários. No treino A para quadríceps anteriores de coxa, os colegas deles do Jean utilizam leg press e agachamento entre os exercícios que compõem esse treino A para anterior de coxa, para quadríceps. E a colocação do Jean é bem interessante, ele coloca aqui, os estudos de eletromiografia apresentam que tanto no agachamento quanto no leg press, a solicitação de glúteo ela é bem significativa, e realmente é bem significativa, tanto no agachamento quanto no leg press. Então, aqui, o questionamento de Jean é, já que esse glúteo vai ser trabalhado no dia B, que é o posterior de coxa, especificamente trabalho para glúteo, acredito que aí vai ser colocado também stiff, elevação pélvica, como ele coloca, exercício de 4 apoios para glúteo, buscando o trabalho de glúteo. E no dia A, que é para anterior de coxa, é colocado exercício de leg e agachamento, e segundo o dia muito bem colocado, também solicita musculatura de glúteo. Então a colocação de Jean fica bem clara. Se eu fizer dessa forma, eu não terei um trabalho contínuo para musculatura de glúteo, eu não terei então dias específicos para descanso dessa musculatura, já que no dia que eu treino anterior de coxa, eu acrescento nesse dia agachamentos e legs, que também solicitam de forma significativa o glúteo, e no dia B, que eu treino posterior de coxa, incluo aí o glúteo nos exercícios de elevação pélvica e 4 apoios, eu tenho quase que continuamente, tanto no treino A quanto no treino B, uma solicitação de glúteo. Isso é uma realidade, isso estará acontecendo, uma solicitação contínua da musculatura de glúteo em dias mais fortes, em outros dias talvez não tão forte assim essa solicitação, mas fato é que solicitação contínua em todos os dias da semana o trabalho de glúteo. E aí o Jean também coloca que como eu poderia utilizar e tentar retirar exercícios para glúteo menos eficientes. E aqui uma postagem que o Treino em Foco já fez, que o nosso colaborador Fernando fez um texto colocando a elevação pélvica como um exercício que sim, solicita glúteo, mas não com uma eficiência muito significativa. E no dia de glúteo, no parcelamento B, é colocado, segundo o Jean, esses exercícios, elevação pélvica e glúteo em 4 apoios, que são 2 exercícios para glúteo, sim, mas com uma eficiência menor do que, por exemplo, o agachamento para o trabalho de glúteo, o agachamento mais a fundo, o agachamento mais avançado em termos de profundidade do agachamento. Então, o Jean está colocando uma situação que nós do Treino em Foco também entendemos como correta. Dessa forma, nós temos uma colocação diária e constante de glúteo sem um dia de descanso realmente mais significativo para a musculatura de glúteo. Então, nessa forma de parcelar o treino feminino, nós do Treino em Foco acreditamos ser bem difícil fazer um trabalho de descanso realmente significativo para o glúteo, para que ele possa se recuperar bem e entrar no treinamento mais pesado posteriormente. Então, um parcelamento que tem que ser pensado, não estamos aqui para dar receita de bolo para ninguém, mas temos que pensar que alguns exercícios vão solicitar a parte anterior da coxa, quadríceps, e estarão solicitando também glúteo, que é o caso do agachamento e do leg press, em todas e quaisquer variações desses exercícios. Para nós solicitarmos isoladamente quadríceps, nós teremos que trabalhar forçosamente com a cadeira extensora, para isolarmos esse grupo muscular. Para trabalharmos posterior de coxa de uma forma mais isolada, cadeira flexora, ou um stiff que solicita glúteo
e posterior de coxa, também numa intensidade muito grande, com mínima solicitação de quadríceps. Então, essa análise de alguns exercícios tem que ser pensada. Talvez treinar glúteo junto com anterior e posterior de coxa no mesmo dia. E aí sim, acrescentar legs, acrescentar agachamentos e suas variações, acrescentar um stiff, talvez até um terra, que também vai solicitar forte quadríceps. E talvez aí, Jean, seria a possibilidade de você pensar na elevação pélvica e pensar também no glúteo 4 apoios como exercícios complementares do trabalho, não como os exercícios principais para o trabalho de membro inferior e glúteo. É uma possibilidade de se fazer, já que a eletromiografia mostra que esses exercícios não têm uma atuação tão significativa quanto os outros, nós podemos pensar nesses exercícios como complementares do trabalho e aí tentarmos analisar como trabalhar essa periodização. A sugestão é que num dia específico se treine fortemente membro inferior e aí se coloca os exercícios mais intensos para membros inferiores, solicitando anterior e posterior de coxa, já que nós não temos como isolar anterior e posterior de coxa sem solicitar outros grupos musculares, a não ser que nos limitemos a trabalhar com cadeira flexora ou cadeira extensora. De outra forma, algum trabalho terá. O stiff tem uma mínima solicitação sobre quadríceps, o terra já tem uma solicitação bem significativa de quadríceps. Então nós temos muito poucos exercícios de membros inferiores que realmente isolam os grupos. Então talvez, aí vem a questão de nós raciocinarmos, não podemos aqui lançar receitas de bolo, mas talvez uma linha de raciocínio. Pense em executar um dia único de membro inferior e nesse dia único de membro inferior colocar os exercícios mais significativos. Se ainda houver condições de treinar esses grupos musculares de membro inferior, colocar então a elevação pélvica e glúteo 4 apoios como complementares do trabalho e não como exercício principal. E aí pensando na ordem dos exercícios, colocar a elevação pélvica e glúteo 4 apoios, caso venha a ser colocado, como últimos exercícios daquela sessão de treino. Por isso complementares. Eles vão fazer aparar as arestas finais, fazer aquela cereja do bolo, aquele final do trabalho de treinamento. Enquanto que o trabalho mais forte, mais significativo, se atua com exercícios mais poderosos para solicitar tanto glúteo quanto posterior de coxa quanto anterior de coxa. Então são indicações ou ideias que o Treino em Foco coloca. Se você quer isolar quadríceps, cadeira extensora. Se você quer isolar posterior de coxa, cadeira flexora. E lembrando que mesmo na cadeira flexora ou na mesa flexora, a flexão do joelho também atua gastrocnêmio, medial e lateral, que além de serem flexores plantares, também são flexores do joelho, por serem bilaterais. Então não há um isolamento total do grupo muscular de forma dinâmica, há um isolamento parcial, mesmo numa mesa flexora, mesmo numa cadeira flexora, onde o músculo mais fortemente atingido é o grupo dos isquiotibiais, posteriores de coxa, bíceps femoral, semitendinoso e semembranoso, mas devido à questão biarticular do gastrocnêmio medial e lateral, também serão solicitados. Então essa questão de isolar completamente região anterior da coxa ou região posterior da coxa é bem complicado, sendo feito de uma forma onde eu não use cadeira flexora ou cadeira extensora. Os outros exercícios são multiarticulares e acabam solicitando também esses grupos musculares, ou de uma forma mais eficiente ou menos eficiente. Então fica aqui algumas ideias, algumas análises de linhas de raciocínio que nós, do Treino em Foco, gostaríamos de trazer para se pensar melhor esse parcelamento feminino. Não trouxemos nenhum ponto de vista fechado, trouxemos formas de se pensar ou tentar se pensar um pouco diferente esses parcelamentos e tentar buscar parcelamentos que se tornem mais eficientes e que eu possa compor de uma forma significativa um treinamento para glúteo, posterior de coxa e anterior de coxa. Fica aí então essa linha de raciocínio ou essas linhas de raciocínio do Treino em Foco. Espero que vocês tenham gostado, principalmente espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço, pessoal. Até lá. Bom, pessoal, aqui nós já podemos ver então o Jefferson fazendo um exercício que, entre outros grupos musculares, atua sobre o latíssimo do dorso. Como eu havia falado antes, se vocês observarem bem o movimento do ombro, é um movimento de extensão do ombro contra a resistência ofertada pelo cabo. Então nós estamos usando aqui a roldana alta, lembrando sempre que ele está fazendo uma extensão